Umbanda e o poder da mediunidade. W. da Mata e Silva, Mestre Atacane, Livraria Freitas Bastos. O Império do Astral Inferior, as Forças Negras em Ação. É realmente impressionante, fantástico até, constatar como o astral inferior conseguiu penetrar, tomar pé, fazer morada na maioria desses ambientes que adotam concepções esquisitas e praticam certos ritos bárbaros, fetichistas e de uma incrível revivência atávica. E não é só nesses que tomaram pé, fizeram seu habitat. É de estarrecer também quando se vê o que se passa em matéria de práticas esotéricas ou mágicas, nesses grupamentos que se qualificam de iniciáticos, gnósticos, de ocultistas e orientalistas. Se por dentro do chamado meio umbandista se tem vontade de rir pelas coisas que ocorrem em grande parte dos terreiros, levando-se em conta que são fruto mais da ingenuidade do simples, nesses outros ambientes dá vontade de gargalhar. Como é que se pode ver criaturas que se intitulam mestres e usam nomes iniciáticos pomposos, quase sempre nomes orientais, invocar gnomos, ondinas, salamandras e outros bichinhos da mãe natura, gemendo, cada gemido que não tem fim, ao mesmo tempo que engrulham certos termos esquizoides à guisa de mantra, de velas acesas na mão e conter uma explosiva gargalhada. Como se pode participar de um círculo de pessoas sentadas ao oriental, falando e falando sempre com supostos magos orientais manifestados, em atitude de grãos senhores, enfatuados, vendo-se, sabendo-se que ali estão a venerar um belo quiumba, zombando desses irmãos que de balandral posudos escutam, respeitosamente, coisas da alta esfera esotérica, sem que se possa conter uma bruta gargalhada? Pois bem, irmão leitor, tudo isso é produto exclusivo do envolvimento do astral inferior e nada mais. É incrível como criaturas que desconhecem completamente os perigos, as ciladas e as amarrações envolventes desse baixo astral, porque tarimba a experiência de fato não se adquire apenas nos livros, possam avorar-se de uma hora para outra em mestres iniciados, sacerdotes, disso ou daquilo, ainda por cima fanatizando seguidores ou adeptos. Sabemos e podemos dizer aqui, alto e bom som, que nunca se praticou tanta magia negra, tanta magia inferior, tanta confusão mágica e tanta bruxaria para fins escusos, de baixas intenções sexuais como ultimamente, no interior dessas covas espalhadas por todos os lados, rotuladas de umbanda, candomblé, etc. Nunca proliferaram tanto esses sistemas fetichistas e bruxistas no Brasil como agora. Nunca se viu tanto catimbozeiro importado como agora, por todo o estado do Rio de Janeiro. Da Bahia, Pernambuco e outros estados foram chegando exóticos pais de santo, de olhares lânguidos e gestos medidos, quase todos feitinhos no queto, e filhinhos de Inhansã. E logo deram de abrir seus terreirinhos, tudo bem reboladinho, prontos para fazer qualquer coisa, qualquer negócio. Todos apregoam topar qualquer parada. Jamais se viu como agora tanta criatura homem com diploma de pai de santo, e tanta criatura mulher com o pergaminho de babá de terreiro. As escolas estão por aí, funcionando. Será possível que, de uns tempos para cá, toda a gente virou médium, babalaô, sacerdote de umbanda e mais isso e mais aquilo? Todo mundo trabalha, todo mundo é tatá no santo? Tem terreiro, abre terreiro, faz terreiro, tem filho de santo, faz camarinha, deita canoa, faz ebó, come ebó, e são capazes até de beber o sangue de bode preto, do jeito que anda e que vai. Essas coisinhas todas põem água na boca do leigo, pois ele está vendo que todo mundo pula com o santo, dança de caboclo, que é uma beleza, rebola de preto velho, que é um encanto. E com Exu, nem é bom falar. E como da mulher bonita, de santo em certos cantões, que tem até copa e cozinha. Quando para no santo, é só reconfortar a matéria, cansada. Diante de tanto dom, de tanta proteção, de tanto caboclo,
enfim, de tanto mediunismo, por que será que deixaram o catimbó entrar soltinho por toda parte, com suas Maria Padilha, seus boiadeiros, seus Zé Pilintras e outros mestres e mestraços? Isso é Umbanda? Qual? Jamais tivemos a pretensão de querer convencer a todos, coisa que nem Jesus conseguiu. Mas que já temos convencido a muita gente. Disso temos certeza, e é dentro desse objetivo ou dessa linha de esclarecimento que continuaremos de pena na mão. Assim é que temos uma grande piedade para com a santa ingenuidade dessa pobre massa humana que peregrina por esses tais terreiros. Porque só a um observador vivíssimo é dado aquilatar o quanto essa gente é manipulada por essa chusma de espertalhões, vampiros do santo. Porém que essa verdade também seja dita. Há muita criatura por aí que quer comprar um orixá de qualquer jeito. Faz cabeça, faz camarinha, com um e com o outro. E o que mais deixa o observador estupefado é o seguinte. A criatura costuma pagar a um pai de santo 30, 40, 50, até 150, 300 mil cruzeiros para fazer sua cabeça, ganhar seu orixá, submetendo-se a todas as obrigações ou exigências relativas. Mas acontece sempre que quando sai da camarinha, crente de que já agarrou seu orixá, dá umas voltinhas por fora a fim de exibir sua força, mostrar que já é um cabeça feita, e lá vem a danada da dúvida, porque ele não sentiu seu santo como esperava sentir. Daí começa a bolar, até ficar desacreditando no tal orixá que seu pai de santo enfiou na sua rica cabecinha. E como não sentiu mesmo o tal orixá nem pela boca nem pelos ouvidos, vai a outro babá e se queixa. Esse, como quase todos, matreiro, porque já sabe como é o negócio, diz que o santo foi feito trocado. Convence mais uma vez essa criatura que quer o seu orixá de qualquer jeito, de que tem de fazer tudo novamente, porque dessa vez, garante, vai ganhar o seu santo mesmo. A tal criatura paga e faz tudo novamente, e no final acontece a mesma coisa. Conhecemos várias pessoas até com certo grau de instrução que já fizeram cabeça, de 3 a 4 vezes, e ainda não se conformaram, visto continuarem à procura de um pai de santo verdadeiro. Isto é um círculo vicioso, tem uma espécie de visgo psíquico, anímico, fanatiza, cega a pessoa e não tem jeito mesmo. E é dessa turma de bobocas que os pretensos babás vivem à tripa forra. Esses pretensos pais de santo têm uma lábia tão fina que chegam até a sugestionar, convencer pessoas categorizadas de instrução superior de que podem plantar o baluaê na cabeça deles. Esse negocinho de plantar o baluaê, o mulu, o orixá da peste, da varíola, o temido chapanã dos africanos, é tão rendoso, mas também tão confuso, tão complicado que teríamos de escrever um livro para explicar direitinho. Basta repetirmos o seguinte: o baluaê é considerado nos candomblés com alto respeito, porque é o orixá dono das epidemias, senhor da morte. Por isso dizem é muito forte. A sua proteção é inestimável. Com ele abaixo de Zambi, ninguém pode. Ora, quem é que não quer ter semelhante proteção? E os ingênuos, criaturas de espírito fraco, pagam grosso por isso. Eita industriazinha rendosa. Então, cremos ter deixado bastante claro com essas simples citações como imperam a superstição, os ritos confusos, as oferendas grosseiras com bicho de pelo de 4 pés e bicho de pena de 2 pés, com sangue e tudo, por esses 4 cantos do Brasil. E, consequentemente, como tudo isso cria um campo ideal de atração, o semelhante atrai semelhante, essa é a lei. Para o astral inferior, ele chegou, viu e gostou, bateu palmas e ficou, até hoje fazendo disso seu próprio habitat. Qual a pessoa que, já tendo um palmo de entendimento, pode aceitar ou conceber que o orixá bebe sangue de bicho? Nem o mais simples dos protetores de qualquer médium de qualquer corrente, mormente da de Umbanda, aceitaria o sangue até de um mosquito, quanto mais de um bicho, em sua intenção ou em sua louvação? Eis porque as forças negras do mal têm trânsito livre em certos estados do Brasil,
especialmente no estado do Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, etc. E uma das provas de que o império do fetichismo pegou mesmo está na grande variedade de estátuas, introduzidas nesses últimos anos no comércio do gênero, fruto das inovações ou das concepções comuns aos catimbós. Pode-se observar nas casas que vendem santos e fetiches e outras 1000 bugigangas, disfarçadas de ervanário ou de casa de artigos religiosos de Umbanda, desde as mais inverossímeis estátuas de Exu até as de sereia, pretos velhos e caboclos, que videntes fantásticos batizaram com os nomes de pai fulano, caboclo cicrano, Exu esse, Exu aquele, tudo de parelha com as já famosas e ridículas estátuas de boiadeiro, Zé Pilintra, Maria essa, Maria aquela. O grau de instrução ou de ignorância de um meio pode-se medir exatamente pela aceitação dessas estátuas. Felizmente, terreiro de Umbanda mesmo não aceita essas coisas, e por obra e graça do Espírito Santo ainda existem muitos. Se o fetichismo atualmente está voltado ao apogeu de priscas eras, é porque a ingenuidade da massa está sendo trabalhada diariamente, através de certos programas de rádio, revistas, jornaizinhos e especialmente pela facilidade com que estão propagando obras cuja literatura canta incessantemente os maiores louvores ao misticismo e à mitologia africana. A par disso, os vândalos do Santé se multiplicam, abrindo terreiro, fazendo iniciação, pelas linhas mestras dessa citada literatura. Eles estão por toda parte, e os piores propagadores disso, dessas práticas fetichistas, próprias mesmo de nações africanas com 10.000 anos de atraso kármico, são os tais que rotulam de jornalistas, radialistas, professores escritores, sumos sacerdotes, supremo reitor, tudo de Umbanda. Eles sabem o que querem desse povo, pois vivem repisando diariamente os mesmos conceitos do misticismo africano e transformando suas lendas infantis até em tradição oculta. Até as superstições mais pueris entre os povos da África por aqui já deram o cunho de mistério da magia africana vermelha. Sim, porque até isso já inventaram a fim de sugestionar a massa dos crentes para suas cavernas. Os técnicos nisso são os mesmos politiqueiros fracassados que conseguiram colunas doutrinárias em certos jornais e em certos programas de rádio. Mais uma vez, e sempre que tivermos oportunidade, alertamos aos verdadeiros crentes de Umbanda para que se previnam. Entrem em guarda contra essa turminha e contra esses terreiros com cheiro de catimbó sujo, já conhecidos por esses 4 cantos do estado do Rio de Janeiro, notadamente Rio de Janeiro, Caxias, Nilópolis, Belford Roxo, São João de Meriti, que vivem de fazer o santo ou de passar o conto do orixá, arrogando-se poderes de manipular o dom da mediunidade, por oferendas, camarinhas, obis e orobôs. Nesses antros de ignorância e sujeira astral, onde os vis apetites de pessoas viciosas são acolhidos e alimentados através das mais baixas práticas de magia negra, estão enquistados os mais rebeldes e endurecidos focos da quiumbanda, ou seja, de tudo quanto se pode classificar como marginais do baixo astral. São esses grupamentos humanos e astrais que dão maior trabalho à corrente de Umbanda, aos seus guias e protetores, caboclos e pretos velhos incansáveis que são obrigados a se desdobrar dia e noite, numa incessante ação de fiscalização. De uns tempos para cá, cresceu assustadoramente o número de babás mulheres, que passaram quase que a dominar o meio, tal a facilidade que têm de impressionar, apoiadas no tipo de astúcia já por nós denunciado. Terreiro que a babá é mulher nova, cresce do dia para a noite, todo mundo ajuda. Mas também como são vivas, para tratar de certos casinhos. Como sabem alimentar os mexericos, os disse-me-disse, as rivalidades sutis entre o elemento feminino, etc.
E depois acontece que quase todas são excessivamente vaidosas. Puxam pela roupagem do santo, pelos colares vistosos, pelos bordados. Aqui temos de fazer uma grande ressalva. Estamos nos referindo a esse tipo de babá-mulher, espécie de aventureira do santo, muito comum hoje em dia, pela facilidade com que adquirem diploma de alorixá em qualquer pai de santo ou mãe, em qualquer federação, etc. Jamais poderíamos incluir nisso essas abnegadas irmãs de fé, devotadas médiuns da Umbanda de verdade e por quem temos especial respeito, como elementos indispensáveis no centro ou terreiro. Essas jamais desceriam de suas condições morais e espirituais para chafurdarem nesse santo rebolado que as aventureiras utilizam como bandeira e abre caminho para o arreglo de outras cositas más, etc. O mais triste e doloroso em tudo isso é ver com que velocidade caminham as babás do rebolado para os braços desse já tão mencionado astral inferior, especializado em atraí-las com toda sorte de velhacarias, usando de artimanhas quase que infalíveis, por meio de determinados estímulos e projeções fluídicas em seus pontos mais fracos. É bem possível que muitos, ao lerem isso, deduzam apressadamente que possamos ter algum despeito, algum complexo contra o elemento feminino. Pelo contrário, as nossas amizades mais firmes sempre foram do lado feminino. Assim procedemos justamente impulsionado pelo nosso comando vibratório, dentro da linha de apoio e defesa que a mulher merece, por ser realmente a parte mais fraca dentro desse intrincado métier espíritico-mágico. É bem sabido que a mulher é mais mística do que o homem, usa muito a imaginação, por isso é mais propensa ao estado anímico que o homem. Enfim, é muito mais sensível. Mesmo levando-se em conta que são mais astuciosas e têm mais penetração e envolvimento, porque esses atributos são suas armas naturais, e com esses elementos, quando querem, reviram tudo. O que é fato é que isso são armas que lhes dão sempre a vitória nas lides pessoais, emocionais, sentimentais, enfim, nas coisas em que empenham o coração. Todavia, nada valem em relação com o astral inferior. Ele sabe que entre o coração e a cabeça, a mulher cai mais pelos impulsos do coração, que é fraco, não pensa friamente. Para concluir, levantamos neste final um grito de alerta aos pais, esposos, noivos, irmãos de mulher e de donzela médio de terreiro. Cuidado com elas, irmãos. Zelem por elas, não as deixando cair desprotegidas nas mãos desses pretensos pais de santo ou dessas babás do santo rebolado. Olho vivo, irmãos, é melhor prevenir que remediar.